Oi, boa noite a todas vocês que vão começar a entrar, né? Hoje, dia 23 de janeiro de 2019, eu tô ao vivo aqui falando com todas vocês que vão começar a entrar, né? Sobre a questão de qual gordura é melhor pra gente cozinhar, gente. Então, vou dar um tempinho pra esperar aí as pessoas começarem a entrar. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite. Eliane, oi meninas, tudo certo? Novamente eu aqui, mais uma vez, graças a Deus, fazendo a live para vocês, semanal, essa semana mais curta, né? Semana de feriado. Muita gente já tá pensando aí, arrumando as malas, pensando de viajar novamente. Quem já não está viajando, né? Pelo menos o feriado é aqui em São Paulo só. Eu sei que a gente tem muitos seguidores que são de outros estados, ou até mesmo de outro país. Então nós de São Paulo comemoramos aí sexta-feira, o dia de São Paulo, então a gente tem esse feriado aí nessa semana, e a semana pra gente termina quinta-feira. Por isso que eu fiz até a live hoje, porque eu sei que véspera de feriado fica até ruim para as pessoas poderem tá acompanhando a live, tá participando. Oi, Irene, da França, olha só, querendo saber sobre as gorduras, que gordura é melhor pra gente cozinhar, né? Sempre tem essa polêmica, a gente escuta várias pessoas, cada um com uma opinião diferente, a gente lê vários artigos, vários noticiários a respeito dessa é melhor, aquela é melhor, agora é essa, agora é aquela. E aí, o que eu faço? Que gordura que é melhor pra mim, caso haja necessidade de eu usar uma gordura para fazer o meu cozimento, o que eu uso que vai ter menos prejuízo para minha saúde, ou até para ter benefícios com relação à nossa saúde. Então eu vou começar hoje a falar sobre esse assunto. Qual gordura ou quais gorduras seriam melhores para a gente poder fazer o cozimento, que passe pela cocção, que vai passar para altas temperaturas. Oi, Eliana, tudo bem? Pode deixar, falo sim. Oi, tudo bem? Eliana tá mandando dar um oi para ela. Bom, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista funcional, especializada em clínica. Atendo aqui na clínica Equilíbrio Nutricional, aqui em São Paulo, mais precisamente na Zona Leste. Eu digo sempre para quem me segue, me conhece, que eu não sou uma nutricionista de emagrecimento, mas sim de saúde, gente. E tenho também experiência e especialidade em fitoterapia. Então, eu sempre procuro, né, nas minhas lives que estão sendo semanais, tratar de assuntos que eu sei que as pessoas costumam ter muitas dúvidas, para poder ajudar vocês que não podem vir ao nutricionista a ter uma alimentação mais adequada, mais saudável e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Menos riscos de contrair doença. Isso não só para vocês que me assistem, geralmente mães ou mulheres que são responsáveis aí pela questão de alimentação do parceiro, do marido, enfim, avós. Então eu sei que o que vocês conseguirem obter de informações aqui comigo, vocês vão expandir isso para várias pessoas e vão começar a aplicar no dia a dia de vocês. Então a gente consegue levar nutrição de qualidade boa para quantas pessoas, né? Através de ações como essa, como eu fazendo essa live semanal. É com essa proposta que eu faço então as lives para vocês a cada semana e aceito sugestões. Então vamos lá, gente. E aí a dúvida é constante. Então eu vou numa prateleira de mercado e digo, bom, e agora? O que eu faço? Eu levo o óleo de soja, eu levo de girassol, eu levo de milho, eu vou comprar a banha, eu vou usar o azeite, eu vou usar o óleo de coco. O óleo de coco é bom, não é bom, né? Então a gente sabe que nas últimas décadas, até pelo alto consumo das gorduras, principalmente saturadas, que eu vou explicar para vocês o que são, juntamente com os carboidratos, a gente sabe que
as duas coisas em conjunto é que fizeram com que, e outras coisas demais, mas principalmente essas coisas, esse excesso desse consumo de gordura saturada com carboidratos refinados, com excesso de açúcares, é que levou a população a adoecer de uma maneira muito rápida, né, com maior incidência de doenças em virtude de toda essa mudança na alimentação, principalmente com o excesso desses dois grupos de alimentos, gorduras saturadas, gorduras trans e excesso de carboidratos, farináceos e tudo mais. E aí, então, por isso a minha preocupação de poder falar sobre a parte das gorduras com vocês. Então, veja, primeiro, o que é gordura? Oi, Norma, boa noite, tudo bem? Será que toda gordura é ruim para o nosso corpo? Então, as gorduras, gente, elas são divididas em dois grandes grupos. A gente tem as gorduras que são saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas, oi Ana, tudo bem? As gorduras saturadas, o que ela falou? Ainda vou em São Paulo e aí minha irmã para me consultar. Ah, que legal, vou esperar vocês. As gorduras saturadas, elas são as prejudiciais para o nosso organismo. Por quê? Porque são as gorduras mais tóxicas, aquelas que vão aumentar o nosso colesterol ruim, que é o LDL colesterol, né, que vai oxidar esse LDL colesterol. Então são essas que vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Entre elas também a gente tem a gordura que é prejudicial, que é a gordura trans, que é aquela gordura que passou por um processo de hidrogenização, e aí então ela é usada muito na indústria, então muito ela dá crocância, ela dá mais durabilidade ao produto, e por isso que ela é usada mais em indústrias alimentícias, em bolachas, biscoitos, e é uma gordura que é mais prejudicial ainda do que a saturada, porque além de aumentar o colesterol ruim, ela abaixa o bom. Então é uma gordura mais perigosa para a saúde, tanto é que a legislação começou a bloquear, reduzir, né, a alterar a quantidade de gordura trans que poderia ser permitida por produto alimentício, tá? E a gordura saturada é aquela que ela é sólida em temperatura ambiente. Então é as gorduras de proteína animal, geralmente as gorduras que estão na carne, a gordura da picanha, né? Então são essas gorduras que são as gorduras saturadas, né? E a gente tem que ter muito cuidado com elas, né? E também estão muito presentes nos óleos vegetais, essas gorduras saturadas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz o uso dos óleos vegetais. E aí é que vai minha questão com vocês. As gorduras insaturadas, aí a gente tem as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. As gorduras insaturadas são aquelas benéficas para nós. Por quê? Porque o nosso corpo também precisa de gordura. Toda a membrana de célula, em volta, ela tem gordura. Então a gente precisa dessa gordura. A gordura é um isolante térmico, a gordura vai dar saciedade, a gordura também vai melhorar o nosso trânsito intestinal. Então a gordura boa, que é essa poliinsaturada ou monoinsaturada, que são as insaturadas, chamadas insaturadas, elas têm todo um benefício neurológico, cardioprotetor. Então, elas melhoram o nosso HDL, que é o bom colesterol, e dão todos esses benefícios para todo o nosso corpo. Então, a gente precisa ingerir, sim, gordura boa. As gorduras poliinsaturadas são aquelas presentes nas sementes, nas castanhas, nas nozes, que sempre oriento para vocês, né? E as gorduras monoinsaturadas são aquelas gorduras que está presente principalmente no azeite de oliva. A gordura poliinsaturada é aquela boa também dos peixes de água fria, como o arenque, a sardinha, né? A cavalinha, que a gente fala, olha, essas gorduras são boas, elas são anti-inflamatórias, né? Elas ajudam muito a combater as inflamações, principalmente circulatórias. Então essas gorduras a gente tem que incentivar o consumo. Lógico, tudo dentro de um equilíbrio, de uma moderação, de uma adequação individual. Então vocês entenderam, gente? Existe a gordura saturada e a trans, que são ruins para o nosso corpo, que estão presentes nas proteínas animais e nos óleos vegetais. E eu tenho aí a gordura boa,
que está presente, que são as poliinsaturadadas, que estão presentes nos peixes de água fria, nas castanhas, nozes, amêndoas e no azeite de oliva. Tá? Então tá claro isso para vocês? A partir disso, a gente vai ter então as gorduras que vão fazer bem para o nosso corpo e as gorduras que vão fazer mal para o nosso corpo. Então as primeiras são inflamatórias, são oxidativas, elas vão danificar toda a parte circulatória, por isso que elas são prejudiciais a nível de aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então vão ter mais risco de ter infarto, derrame, né? Esse tipo de doença. São gorduras que vão aumentar o risco da gente ter câncer, inclusive, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Gordura no fígado, obesidade, são doenças mais aterosclerose. Então são essas doenças que têm mais risco quando você consome esse tipo de gordura, ou animal, ou a gordura através dos óleos vegetais, tá certo, gente? Então vamos lá, deixa eu acenar para quem tá entrando aqui, que tem curiosidade de saber. Para quem tá chegando agora, eu tô falando sobre quais são as melhores gorduras para a gente cozinhar, tá? Bom, explicando isso, quais são, e que a gente sabe que nem toda gordura é ruim, que tem algumas gorduras que trazem benefícios, e a gente não pode falar também não pode esquecer que as gorduras são fontes de vitamina E, que é extremamente antioxidante para o nosso corpo. Quando eu falo antioxidante, elas combatem os radicais livres, que evitam o envelhecimento das nossas células, que evitam a danificação das nossas células. É importante a gente consumir alimentos ricos em antioxidantes, como a vitamina E, presente principalmente no azeite de oliva, presente também nas castanhas, nas nozes, né? Então, nas gorduras boas, também a gente tem a presença da vitamina E, extremamente benéfica para o nosso corpo, para a parte vascular, antioxidante. Tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos lá, agora é hora de eu decidir. E qual é a melhor gordura, Roseli? Já que você está falando que nem toda gordura é ruim para o nosso corpo. Então, gente, número 1, melhor gordura para vocês cozinharem é o azeite de oliva, sem sombra de dúvida. Então, azeite de oliva, que não precisa ser necessariamente o extra virgem, para quem não pode comprar. Eu vou falar sobre manteiga já, tá? Edileide, né? Calma que a gente vai chegar uma a uma. Então, eu vou começar pelas melhores. Então, azeite de oliva, eu sei que ele tem um custo mais elevado, principalmente o extra virgem, porque ele tem todo um controle de qualidade mais rigoroso. Ele pode ter no máximo 0,8 de acidez. A gente tem o azeite de oliva virgem, que é aquele que tem de 0,8 até 2% de acidez, e a gente tem o azeite, que é aquele que tem 1% de acidez, mas tem também o azeite que tem uma mistura de refinado junto, tá? Oi, Marco, tudo bem? Olha só, faz tempo que eu não te vejo, hein? Da Biotech, ele é um parceirão aqui nosso, tá? Gosto muito aí de todos os produtos da Biotech, sou super fã deles, né? E aí, gente, então é importante a gente saber que o azeite de oliva, embora tenha esse custo elevado, quando a gente vai comprar ele para poder fazer a comida quente, a gente pode comprar até o azeite que não seja o extra virgem, que seja o virgem, que seja até o azeite. Mesmo assim, ele sai ganhando dentre todos os outros que eu vou falar. Tá? E um estudo recente, ele mostrou já com estabilidade, que essa era a grande dúvida das pessoas, em temperaturas de até 200 graus, que a gente chama de ponto de fusão, tá? Então ele mostrou essa estabilidade até 200 graus por 6 minutos. Então, o último estudo sobre azeite de oliva, a gente tem esse relato, que ele perdeu só 20% de todas as substâncias benéficas que tem no azeite, que são todos os polifenóis. Então, o azeite de oliva, além de ele estar com uma estabilidade comprovada na cocção, você vê, 180 a 200 graus a 6 minutos é um tempo bem satisfatório, tanto no cozimento quanto na fritura, enfim. Veja, eu ainda vou ter todo o benefício cardiovascular, porque ele é uma gordura monoinsaturada.
Maior parte de azeite de oliva é gordura monoinsaturada, que é a gordura boa, que melhora o nosso colesterol, que melhora todo esse perfil lipidêmico, que vai proteger nossas células, que melhora a parte cardíaca, circulatória, é um cardioprotetor, é um neuroprotetor, ele dá saciedade, melhora o trânsito intestinal, tem vitamina E, tem ômega 3. Então, é esse tipo de gordura que a gente tem que ter na nossa alimentação diária. Tem muita gente que, eu não ponho azeite, por quê? Porque aumenta peso, engorda. Lógico, toda gordura, cada grama tem 9 calorias, mas sendo gordura boa, o nosso corpo vai aproveitar e vai fazer uma outra leitura sobre essa gordura. Ele vai aproveitar de uma outra maneira. Vai melhorar a hidratação da nossa pele. A gente precisa dessa gordura, por quê? Porque a gordura é protetora de células. Então, gente, o número 1 para a gente cozinhar, ou até, vou fazer um ovinho mexido, posso colocar um fio de azeite? Pode, tem estabilidade. Quanto tempo vocês demoram para fazer um ovo mexido? Quanto tempo demora para fazer, vamos supor, eu quero fazer um espinafre com alho e tomate, ou um legume refogado, ou um feijão, eu quero refogar um feijão. Além do que, o gosto, o paladar é indiscutível do azeite de oliva, né? A palatividade dele é excepcional. Então, não precisa ser o extra virgem. Repito, o extra virgem se pode deixar para usar a frio, né? Que ele é um azeite que vocês vão usar em menor qualidade, em menor quantidade. O arroz também dá para fazer com azeite, não tem problema. Vocês podem, por mais perda que ele tenha, ainda é melhor do que o outro. Por quê? Porque ele tem perda, mas ele não vai sofrer tanta, mesmo sofrendo a oxidação, que a gente vai ter um pouquinho, por causa que ele tem essa perda. Oi, Tia Nadir, tudo bem? Olha aí. Então, gente, número 1, azeite de oliva, já estão sabendo. Qual seria o número 2, gente? O óleo de coco. O óleo de coco, ele tem uma presença de ácido láurico, que é também uma gordura boa, que gera energia rápida, ele tem uma forma de metabolização diferente das outras gorduras, então ele vai diretamente para o nosso fígado e aí a gente vai conseguir gerar energia através do óleo de coco. Por isso que a gente dá óleo de coco pré-treino, que é muito eficiente. Ele tem uma ação antifúngica, antimicrobiana, ele melhora então esses quadros que eu já falei para vocês semana passada da candidíase, ele também tem ação anti-inflamatória, ele dá saciedade, vai ser um óleo emoliente de fezes, porque ele vai deixar as fezes então mais macias, é legal também, ele faz até hidratação de pele, hidratação de cabelo, então eu adoro usar óleo de coco, só que gente, sempre com cautela. Quando eu tô falando de gordura, a gordura, quando veio os estudos, mas o óleo de coco, ele vai aumentar o colesterol, é porque as pessoas acham sempre que quanto mais melhor, e não é assim. O óleo de coco, a gente vai usar no máximo uma colher de sobremesa ao dia, o azeite de oliva, 1-2 colheres de sobremesa ao dia, ou de sopa ao dia, no máximo. Então não vai extrapolar nenhum valor calórico diário a ponto de vocês engordarem por essa quantidade de gordura e nem aumentar o seu colesterol por conta disso. Parte do óleo de coco também tem um pouco de saturada. Então por isso que eu tenho que ter controle sobre a quantidade que eu vou consumir. Oi, tia Miriam, tudo bem? Aí, ó, tá atrasada hoje, hein? Entrou agora, ó, já vai fazer uns minutinhos que eu comecei, ou melhor, 20 minutos já que eu comecei. Muito bem. Então, gente, é importante vocês saberem que o óleo de coco tem estabilidade sim na cocção. É um óleo que também ele suporta até essa temperatura de 180 a 200 graus. Ele até tem mais estabilidade do que o próprio azeite de oliva por mais tempo. Tanto é que vocês podem ver que o óleo de coco, ele tem parte de gordura saturada, porque quando está uma temperatura externa do ambiente abaixo de 22 graus, ele começa a ficar denso, duro, e as pessoas falam, endureceu, estragou. Não, é por causa da temperatura externa, como ele tem parte de saturada, e eu falei para vocês que a gordura saturada, ela é sólida em temperatura ambiente, o óleo de coco também vai ficar com essa, parece uma consistência de uma manteiga, tá? Mas vocês podem usar, isso não é dizer que tá estragado nem nada. Para quem não gosta do óleo de coco, a gente tem ele sem sabor já. Então
Então dá para ser usado, não só em pré-treino, como eu tô falando para vocês, mas também dá para ser usado para fazer a alimentação de vocês. Eu uso muito para bolo, né? Para receitas de bolo, você já viu, de tortas, né? Que são mais pro doce, dá para ser usado. Eu uso muito para fazer um arroz com óleo de coco, fica uma delícia. E é muito bom, tá? Então, óleo de coco, extra virgem também, a gente tem os orgânicos, que são melhores ainda, vocês podem estar usando como segunda opção. Terceira opção é o óleo de abacate. O óleo de abacate, o único inconveniente, gente, é o custo, tá? Então, tem um custo um pouquinho mais elevado, assim como o azeite de oliva, assim como o óleo de coco, mas ele, além de ter estabilidade na cocção, que ele não é tóxico, quando a gente aquece, você pode aquecer o óleo de coco. Oi, Sil, tudo bem? Um beijo grande aí, tá vendo que a família tem peso, a Silmara é minha prima aí e minha paciente, né? E ela sabe o tanto que eu sou durona, né? Com todas as pacientes, porque eu quero resultado, né? Eu trato a nutrição com amor, com fibra, com força de vontade. Eu preciso passar isso pra vocês e pra todo mundo que vem aqui, porque eu quero que dê tudo certo. Então, às vezes eu sou meia dura, né? Eu não tenho tanta, eu não sou tão maleável assim, né? Mas enfim, aí ó, vamos lá, porque eu quero o bem de vocês por conta disso. Então, o óleo de coco, gente, é uma outra grande opção, terceira opção de vocês. O óleo de coco não, desculpa, o óleo de abacate, ele tem estabilidade no calor, tem resistência, ele tem gorduras também monoinsaturadas, que é gordura boa, assim como abacate, ele é extraído do abacate, então tem gorduras boas, né, monoinsaturadas, e é excelente, ele pode ser usado a frio e a quente. Então tem estabilidade sim. O único inconveniente do óleo de abacate, às vezes, é o acesso a ele, né? Que nem todo mundo acha com tanta facilidade. E ele tem um custo alto, mas também é uma terceira grande opção. Outra opção boa, óleo de linhaça. A linhaça, o óleo de linhaça, ele é rico em ômega 3, tanto é que para os vegetarianos eu dou óleo de linhaça ao invés do óleo de peixe, para melhorar a parte cardio e circulatória, para a gente poder melhorar a inflamação. Então a gente pode estar usando também o óleo de linhaça na comida, ele só não é tão palatável, tão gostoso quanto o azeite de oliva. E o óleo de linhaça, ele também não tem estabilidade no calor, então ele tem esse inconveniente, a gente tem que usar ele a frio, tá? Então o óleo de linhaça, ele pode ser usado também, mas só para as opções frias, não para o cozimento, só para vocês saberem. Além disso, a gente tem os óleos também funcionais, macadâmia, óleo de amêndoa, óleo de baru, esses óleos de castanhas, também são óleos mais caros, com custo mais elevado, mas existem também essa possibilidade de vocês usarem. Só que tanto quanto o óleo de linhaça, eles também não podem ser usados para o cozimento, porque eles sofrem oxidação. Quando eu falo sofre oxidação, é porque eles se oxidando, você não tem mais o benefício como uma gordura boa para a parte circulatória, para a parte cardiológica, para a parte neurológica, para suas células. Então aí ele vira sendo uma gordura oxidativa que aumenta radicais livres e que não tem o benefício que a gente quer. Oi Ju, tudo bem? Juliana entrou agora falando um oi aqui para mim, ó. A doutora Juliana Rossi aí, ó. Minha filha, uma das minhas filhas queridas, né? Vocês sabem que eu tenho duas. Uma é a Ju, que trabalha aqui comigo como Nutri, e a outra é a Fabiana, tá? Já já vai entrar meu neto aí, que fez um Instagram junto com o pai dele só pra me mandar coraçãozinho. Olha como família é tudo de bom, gente. É maravilhoso, é isso que eu tento passar também. Eu acho que é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Adoro esse assunto. Ah, eu sei que você adora, Ju, então vai lá. E qualquer coisa aqui que você lembrar que eu esquecer, você já vai me dando um toque, né? É muito polêmico realmente, é por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Então, gente, quando a gente fala oxidação, é que você acaba deteriorando essa gordura, que é uma gordura boa quando há frio, e quando a gente aquece, acaba sendo prejudicial para o nosso organismo, tá? De uma maneira mais simplista, seria assim. Então, por isso, esses óleos que são caros, como
o óleo de linhaça, o óleo de sementes, né? Eles devem ser usados sempre a frio, com exceção aí do óleo de abacate. Tudo bem, gente? E com óleo de coco. Agora eu vou falar sobre a banha. E a banha, será que voltou a ser boa? Assim como no tempo da minha avó, eu lembro que a minha avó, ela guardava a banha numa lata, eu lembro disso perfeitamente. Ela comprava no açougue e guardava para poder fazer o arroz, o feijão com a banha. Então, gente, o que acontece? A banha, lógico, não é a mesma de antigamente. Por quê? Porque a nossa criação, né, bovina já se modificou do que era. Mas, o que a gente tem? A banha, ela tem estabilidade na cocção, ela não tem oxidação e ela não tem toda a toxicidade dos óleos vegetais. Por isso que agora muita gente tem optado pela banha. Só que por ser uma gordura vinda da proteína animal, como eu falei para vocês no início, ela é rica em gorduras saturadas. E por essa razão, ela não pode ser usada em grandes quantidades. Por quê? Porque senão ela se torna prejudicial. Então ela é uma gordura mais natural, ela não tem a toxicidade de substâncias químicas como tem os óleos vegetais que passaram pelo refinamento, mas ela é composta por gordura saturada porque vem da proteína animal. Eu estou repetindo lentamente para todas vocês acompanharem o meu raciocínio. Conclusão: pode usar banha de porco, banha, enfim, de qualquer animal? Pode, desde que vocês usem em pequenas quantidades. Porque ela tem uma quantidade, porque ela é gordura saturada. E gordura saturada em excesso pode ser prejudicial para as nossas artérias, para a nossa parte circulatória. Tá certo? Deu para entender isso? Ok. E a manteiga? É a mesma coisa. Do que é feita a manteiga, gente? A manteiga também é a batedura do leite integral, daquele leite íntegro. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque eu falo bastante. E aquele leite integral, com a gordura do leite integral, a gente vai fazer uma batedura e vai fazer a manteiga. Quem vai em fazenda sabe, não sei que vocês, se alguém de vocês já viu fazer a manteiga. Então é a mesma coisa a mesma raciocínio que eu estou usando com a banha. Ela é proveniente de uma gordura animal, então ela vai ter mais gordura saturada, só que ela não tem a toxicidade de um óleo vegetal, porque ela não tem tantas substâncias químicas. Mas por ser saturada, ela deve ser usada também em pequenas quantidades. E ela tem estabilidade, sim, também quando eu aqueço até 180 graus, 200 graus, ela pode ser submetida, tá certo, gente? Acabei de falar da banha, hein, gente? Quem tá entrando agora tá me vendo. Então, banha e manteiga são gorduras saturadas que podem ser aquecidas. Elas têm uma estabilidade até 180, 200 graus, mas por serem saturadas, deve ser usada em muito pequena quantidade. Tudo bem? E a margarina? A margarina já é diferente, porque ela é um blend, uma mistura de óleos vegetais e ainda ela passa por um processo de hidrogenação, na indústria. E esse processo é um processo onde ela vai levar também substâncias químicas, branqueadores, que a gente usa para fazer a margarina ou os cremes vegetais. Então, ela é vamos dizer assim, ela tem outras substâncias que são um pouco mais tóxicas do que a própria manteiga. Ela tem estabilidade sim na cocção, mas em virtude dessa questão do processo industrial, de ser proveniente de óleos vegetais e de ter substâncias químicas dentro do seu processo de fabricação, a gente também vai usar os cremes vegetais com muita moderação. Então, a gente, tanto quanto a manteiga, tanto quanto a banha,
a gente vai ter uma moderação incrível para a gente usar também a margarina. Mesmo essas margarinas que tem hoje com fitoesteróis, né, que reduzem o colesterol, que são enriquecidas, né, são sem sal, a gente vai ter que ter controle sobre isso. Por quê? Porque o processo de industrialização, né, da onde elas provêm, a gente sabe que não são gorduras tão boas para o nosso organismo. Banha, manteiga e margarina. Então eu ainda acho a manteiga e a banha até melhor, dependendo da margarina que eu uso, do que a própria margarina. E ainda a gente pode também não podemos esquecer da manteiga ghee. A manteiga ghee é uma manteiga diferente da manteiga tradicional, ela é clarificada, que a gente chama, e ela está isenta de leite. Então, para pacientes que têm problema com relação a leite e derivados, que têm alergia com eles, então a gente usa a manteiga ghee, que deve evitar as proteínas à base de leite e derivados, a gente pode usar a manteiga ghee, tá certo? Que também tem estabilidade na cocção, tá? Até o ponto de fusão que eu tô falando para vocês, né? Até esses 180, 200 graus. Deu para entender? Vocês tiraram as dúvidas com relação à manteiga, à banha e à margarina? Todas as três, gente, quaisquer que sejam, vocês têm que usar com muita moderação. Sempre menos melhor, quanto menos melhor. E o óleo de palma, que nada mais é do que o óleo de dendê. É um óleo natural, gente, ele vem da própria árvore, né, que é da palma. Só que ele também tem, por mais que é natural, ele tem muita gordura saturada e ele é inflamatório se a gente ficar usando também com muita grande quantidade. Muito embora sendo natural, né, a gente tem menos problema do que esses óleos vegetais, porque ele é feito da própria planta, mas a gente tem que usar com muita moderação, porque ele pode se tornar inflamatório se a gente usar com muita quantidade. Então, cuidado aí com relação ao óleo de dendê, tá? Ele é rico em vitamina A, né? Vocês sabem, ele é mais amarelado e tudo mais, mas a gente tem que ter cuidado com relação a ele, porque ele é rico nas gorduras saturadas, mas menos tóxicos do que os óleos vegetais. Ainda, se eu for comparar com óleo vegetal, eu prefiro o óleo de palma, óleo de dendê, do que o óleo vegetal. E agora é sobre eles que eu vou falar, tá? Os óleos vegetais são aqueles que a gente deve realmente evitar, porque eles são pró-inflamatórios. Eles são ricos em substâncias tóxicas para o nosso organismo. Por quê? Porque todo óleo vegetal, gente, e que para quem não sabe, os óleos vegetais são canola, girassol, milho, soja, amendoim, todos esses óleos, óleo de arroz, esses óleos, eles passaram por um processo de refinamento, eles foram refinados. Depois da refinação, adicionado a eles substâncias tóxicas. A partir do momento que você submete esses óleos vegetais a uma cocção, a altas temperaturas, a gente vai ter uma mudança, uma oxidação dessas gorduras, e aí a gente tem aí a formação de aldeídos, que a gente faz uma oxidação, uma produção dessa substância que chama aldeído, e o aldeído forma acroleína, que é uma substância altamente tóxica. E a partir daí a gente pode, com o excesso dessa substância no nosso organismo, ter maior risco de desenvolver o câncer. Por isso que eu falo para vocês que eu não gosto de fritura de imersão, porque a gente sabe que a pessoa se expõe aí a comer um alimento que passou por alta temperatura, e aí a gente sabe que às vezes as pessoas usam esses óleos vegetais porque são mais baratos para fazer essas frituras de imersão, e aí você tem muito mais risco não só de ter doenças cardiovasculares, mas também o risco até de ter um câncer. Problemas gástricos, intestinais, então problemas que vão dar toda essa condição prejudicial para o nosso organismo. Aí tá alguém me perguntando, e o óleo de linhaça e a banha de porco? Então, o óleo de linhaça eu já falei, e a banha de porco eu também disse, que o óleo de linhaça, ele é um óleo que ele só não pode ser submetido à cocção, mas é um óleo muito legal, e a banha pode ser exposta à cocção, você pode cozinhar com a banha, só que em pequenas quantidades, porque é gordura saturada, mas mesmo assim ela é melhor do que óleos vegetais. Então todo óleo
vegetal hoje, eu não oriento, por exemplo, e também os estudos demonstram que o excesso de ômega 6, que é uma gordura pró-inflamatória, excesso de gorduras saturadas, então por conta disso eu não prescrevo e a gente sabe o risco que pode ser isso à saúde. E aí eu nem vou falar com relação a reaproveitamento, porque quando a gente faz uma gordura ainda, uma fritura em casa, a gente vai desprezar que eu vou ensinar vocês o óleo. Agora imagine comer fritura em restaurantes, né, aquele pastel de feira, que você vê que o óleo tá até escuro de tanto que foi reaproveitado, aquilo tá cheio de acroleínas, cheio de substâncias tóxicas. É comer e passar mal. Quem tem gastrite, quem tem refluxo, sente na hora, né, dá azia, dá má digestão. Por quê? Porque lógico, é uma gordura totalmente nociva. Não só pela essa parte gástrica que já vai começar a inflamar, mas também para a parte circulatória, para o fígado de vocês, tá? Qual o melhor, o óleo de coco? Não, falei o azeite de oliva, em segundo lugar o óleo de coco é uma segunda grande opção para vocês, tá? Aí falei sobre o óleo de abacate, que tem estabilidade na cocção. Tô falando sobre o óleo de palma e óleo de dendê, que embora saturado ele é até menos inflamatório. Falei que a banha, a manteiga e a margarina deve ser usado com muita moderação, porque elas também têm gorduras saturadas, tá certo? Mas mesmo assim a manteiga e a banha são mais naturais do que a própria margarina, né, os cremes vegetais. Então a canola, gente, ela vem da colza, né? Não é nem da planta chamada canola, ela nem foi feita para usar em alimentos, ela foi feita para a gente fazer sabão, na verdade, com ela, e começaram a utilizar ela como óleo. Então todos os óleos vegetais, o ideal é que a gente evite ao máximo. São óleos que realmente não são adequados para a gente cozinhar com eles, tá bom? Bom, então pela toxicidade, até alguns dele contém os pesticidas, agrotóxicos, que são provenientes das sementes que eles são produzidos, pode ser de sementes transgênicas. Então olha aí o risco que a gente tem quando a gente consome esses óleos com muita frequência e muita quantidade. Então por conta disso a gente vai evitá-los. Outra coisa importante, então, é eu falar para vocês sobre esse ponto de fumaça, como eu falei para vocês. Considerar que os óleos não podem passar de 180 a 200 graus. Todos esses gorduras boas que eu tô falando para vocês, mesmo que sejam submetidas à cocção, não deixe passar aí, dessa temperatura nem por muito tempo. Por quê? Porque se eles passam dessa temperatura, mesmo sendo o azeite, isso e aquilo, aí vai oxidar e aí vai se tornar prejudicial para o nosso organismo, tá? E uma outra coisa importante. Dentro da próprio cozimento, mesmo sendo essas gorduras boas, então vai aí a dica, gente, anotem. Quanto menos óleo, melhor. Quanto menos tempo, melhor submetido à cocção, tá? E não reaproveitar nenhum tipo de gordura que vocês vão usar para cocção. Né? Por quê? Porque se eu fizer o reaproveitamento, eu vou estar submetendo aquele óleo que já passou a uma temperatura novamente, aí sim ele vai se tornar oxidativo e prejudicial para a nossa saúde. Então ele vai começar a ter mais risco de eu contrair, de me dar a oportunidade de contrair doença cardiovascular, doenças gástrico-intestinais, o próprio perigo da inflamação, né, de toda a parte circulatória. E aí, com o excesso da acrolerina, que é aquela substância tóxica que eu falei, submetendo essa gordura em mais alta temperatura, formando essas substâncias tóxicas, também o maior risco de contrair o câncer, né? E ter controle sempre sobre a quantidade é importante, porque como eu disse para vocês, o risco da obesidade, porque 1 grama de gordura me dá 9 calorias. Então, ela tem uma quantidade de calorias muito importante, né? E se eu tiver que descartar a gordura, como é que eu faço para descartar e para a gente não poluir todo o nosso sistema, todo o meio ambiente? Se eu jogo na água, vocês sabem que eu vou contaminar as águas, eu não posso. Se eu vou jogar na pia, eu entupo a pia. Se eu vou jogar no solo, eu também vou também poluir o meu solo, eu também não posso. Então o correto, gente, o que é? É vocês envasarem a gordura de vocês numa vasilha PET,
né, de plástico, tampa bem, e vocês têm várias ONGs, vocês podem procurar na internet vários lugares que fazem coletas dessas gorduras, e aí eles vão passar na casa de vocês e vão recolher então essa gordura, porque eles vão fazer o descarte adequado dessa gordura. Então vai aí a dica para todas vocês, a hora de descartar essa gordura para vocês fazerem desse formato. Não jogarem no ralo, não jogarem na bacia, que às vezes muita gente joga na bacia de banheiro, não jogarem em nenhum solo, nenhum jardim, nenhuma terra, né? Fazem o invase na garrafa PET, tampe e procurem as ONGs ou lugares de coletas adequados de óleos, de gorduras para poder passar na casa de vocês e recolher isso. E se tiver que reaproveitar, vai fazer sabão, como a Lu de Manaus falou. Bem falado, isso mesmo. Então aí você tem várias receitinhas na internet mesmo, como fazer o sabão, que é uma maneira então adequada aí, que eu vou estar reaproveitando, né? Evitando desperdício, vou fazer um sabão aí de qualidade aí que fica ótimo, com o óleo que sobra aí, e não vou reaproveitar. Tá certo? Mesmo sendo o bom, eu não vou reaproveitar, porque aí eu vou ter a oxidação, o prejuízo para minha saúde. E aí, vamos lá, gente. Perguntas. Estou à disposição de todas vocês com relação a perguntas. A Wanda falando do top. Reaproveitamento nunca. E aí tá falando assim, e o de coco, só frita os ovos com ele. Legal, pode fazer, porque o óleo de coco tem estabilidade sim na cocção. Pode fazer um pouquinho de óleo de coco para fazer ovinho mexido, ou omelete, qualquer que seja a preparação à base de ovo que você vai fazer. Qual o melhor óleo de coco? Eu gosto do óleo de coco, gente, tem várias marcas, mas o óleo de coco extra virgem orgânico é o melhor óleo de coco que você tem. A mesma coisa com relação à gordura, gente, ela oxida. Tanto quando ela é submetida a temperaturas mais altas, também quando ela está exposta à claridade. Então evitam também vocês deixarem gorduras no meio muito claro. Por isso que hoje as gorduras, o azeite, é nos vidros mais escuros, é em vidro e escuro. Então é legal até quando vocês deixarem sempre dentro de um armário ou então dentro da geladeira, quando aberto, porque a gordura se rancifica. Então é bom vocês deixarem desse tipo. O óleo de coco na geladeira, ele vai endurecer, então deixam sempre ele em lugar mais escuro para não ter oxidação, tá bom? Vocês vão manter qualidade dele. Aqui, vamos ver se tem mais perguntas. Olha, eu vou assinando para tanta gente aqui que tá aqui. O óleo de linhaça e a banha de porco eu já falei, que são naturais. O óleo de linhaça é muito legal, melhor, porque ele tem muito mais ômega 3, pode fazer uso dele, ainda mais se você achar legal. O óleo de abacate, Adriane, é super bom, é muito bacana. Procura na internet, tem vários lugares que já tem óleo de abacate. Né, eu mesmo fui numa fazenda, eu tive a oportunidade, na como chama a fazenda que eu fui? Jaguaci, Jaguaci, é isso mesmo. Fui numa fazenda de avocado o ano passado e lá, nossa, eles fazem um óleo de abacate muito gostoso. Eu tenho ainda esse óleo em casa, eu uso ele de uma forma assim, como se fosse um primor dentro da minha alimentação, porque ele é uma delícia e eu uso muito óleo de abacate também. Só que ele não pode ser aí aquecido, tá? Quer dizer, desculpa, ele pode ser aquecido, quem não pode é linhaça. Tá? Sempre que a gente aquece, mas sempre nos 180 a 200 graus, tá? Nunca mais do que isso. Então, óleo de abacate pode ser aquecido, óleo de linhaça não. Aqui, Edilene. Gente, mais perguntas aí ou não? Vocês entenderem quem que vocês vão... Ai, eu vou acenar aqui. Opa! E agora... Ai, meu Deus do céu, pra onde que eu vou voltar? Não. Aqui. Gente, o que que eu fiz aqui que eu voltei? Não. Onde estamos? Aqui. Um beijo pra vocês, gente. Até a próxima.